Vamos hoje voltar basicamente 5 anos depois do lançamento da primeira temporada, em que os nossos personagens acabavam sendo infectados por um vírus e transformavam eles em monstros. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão de monstros, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Sweet Home lançou a primeira temporada em 2020 e como eu falei, gente, pra vocês no primeiro vídeo, nós vamos acompanhar um protagonista chamado Hyun-soo, que se muda para um prédio bem afastado, que é basicamente, vamos dizer assim, uma favela, e de repente coisas estranhas começam a acontecer. O governo faz um pronunciamento dizendo que existe um novo tipo de vírus que acaba transformando as pessoas em monstros, e todos aqueles que se transformavam em monstros simplesmente era impossível de matar. Nossa história começa justamente desse jeito. Nós temos um grupo de moradores naquele prédio que tenta a todo custo se manterem vivos para então chegar a um local que o governo havia dito que era uma área segura para os humanos. E a gente vai acompanhando essa história de que realmente o Hyun-soo, ele acaba sendo contaminado por esse vírus e então se transforma em um monstro, mas diferente dos outros seres humanos que acabam virando um monstro por completo, Hyun-soo ainda controla a sua fera interior, ainda continua mantendo a sua humanidade. Essa primeira temporada nos mostrava isso. Em 2023, depois de 3 anos, gente, lançou finalmente a segunda temporada. Por que eu demorei pra falar sobre essa série, gente? Simplesmente porque eu precisava relembrar toda a primeira temporada. E a segunda temporada, eu acho que basicamente uma parte dela, ou o começo dela, eu acho que meio que já fizeram com a continuação quando fizeram a final da primeira. Nós acompanhamos que realmente tá muito ligado à segunda temporada, com toda aquela questão de finalização. Ah, Nathalie, mas tem que ser assim. Sim, gente, mas você vê que não existe uma diferença muito grande na aparência dos personagens. Então a gente vai acompanhar esse pedaço, esse começo da segunda temporada, em que os moradores do prédio verde, que é assim que é chamado, conseguiram escapar daquele lugar com vida sem sejam atacados por monstros ou sem se transformarem em monstros. Nós entendemos que existe um traidor no grupo, isso não é um spoiler, gente, quem já assistiu a série sabe disso, em que é aquele personagem que é narcisista, o melhor jeito de se dizer é isso, que ele se importa mais com a beleza dele e tudo, para poder sair de lá, ele acaba entregando todos para o grupo do exército que estava tentando achar infectados especiais, que era o caso do Hyun-soo. A gente acompanha essa história, na verdade, essa parte da segunda temporada é basicamente só esses personagens. Na verdade, gente, a segunda temporada, basicamente quase que inteira, é só os personagens que estavam lá na Casa Verde. Tirando o Hyun-soo, que era o nosso protagonista, nós só temos mais o foco com os outros moradores. Então nós vemos que eles conseguem sim finalmente sair de lá e vão sendo encaminhados para um lugar que é um abrigo que poderia proteger eles dos monstros, enquanto o exército tenta a todo custo alcançar o Hyun-soo, porque ele poderia ser a chave para resolver todo esse problema dos monstros. A primeira temporada, gente, nós vemos que surgiram os monstros, mas nós não entendemos como surgiram os monstros. A segunda, ela nos dá uma explicação um pouco melhor, que realmente foi literalmente um vírus criado no laboratório, como todos os vírus que nós conhecemos. E basicamente o que a gente entende é que não tem como se salvar desse vírus. O único jeito de você não se tornar um monstro é não deixar que os desejos te dominem. Então a segunda temporada ela começa a nos explicar isso. A primeira ela deixa muitas pontas soltas, mas assim, ela nos entrega uma questão de ação e emoção e até mesmo uma seleção de músicas maravilhosas, mas nos dá aquela questão, ok, mas de onde surgiram os monstros, como é que surgiram isso, porque as pessoas se transformam em monstros, toda essa questão, porque alguns se transformam, outros não. E a segunda vai sim nos entregar isso, essa questão de que as pessoas
pessoas se transformavam em monstros por causa do desejo delas. Então elas deveriam conter esses desejos, porque nada mais é, se vocês forem ver a série, quem já viu, que os monstros que estão lá dentro somos nós mesmos, lutando contra nós mesmos para desejos que às vezes nós queremos muito alcançar, mas para alcançar esses desejos nós precisamos derrubar os outros. E é interessante isso, a gente entende isso nessa segunda temporada, porém, eu vou ser bem sincera, gente, ficou uma coisa assim que se desfocou demais do que é Sweet Home. Na minha opinião, Sweet Home era o quê? O nosso protagonista, que é o Hyun-soo. O Hyun-soo se transformou em um monstro. E basicamente, o protagonista não aparece o filme inteiro. Na verdade, o protagonista e o vilão, que é aquele que a todo instante tenta fazer o Hyun-soo estar ao lado dele, não surgem na série inteira. Então você fica mais focado naqueles personagens que estavam da Casa Verde do que a questão dos próprios monstros do Hyun-soo. Aí tem um outro ponto também, que se torna uma questão muito de enche linguiça, o melhor jeito de se dizer é isso. Tudo bem, a gente entende que precisa sim desenvolver os outros personagens. Uma das personagens que se desenvolve muito é a Eun-yu, que eu acho que é isso mais ou menos fala o nome do personagem dela. Ela tem um desenvolvimento muito grande, que é a menina que queria ser bailarina e não poder ser. Então, nós vemos que também a série acaba se focando mais nela. E a gente continua a acompanhar tudo, porém, uma das coisas mais questionáveis. A segunda temporada, ela não nos entrega muitas explicações. Aí tem mais uma questão. Ela tem um passar do tempo, então fica um ano. Então, eu acho que basicamente eles gravaram, isso eu acho que sou eu que estou pensando, gente, não é que eu estou confirmando. Eu acho que eles gravaram, vamos dizer assim, meio que a primeira parte de Sweet Home, a segunda temporada, ainda em 2020, e daí deu aquela parada por causa da pandemia, surgiu tudo. Então, no momento que eles deram essa parada, muita coisa eu acho que se distorceu da série, porque o que começou com uma série que tinha ação, aquele suspense, todo aquele drama que envolvia a ação com o protagonista, que você ficava, meu Deus, o que vai acontecer? E seleções de músicas muito boas. A segunda e a terceira temporada não nos entregaram isso, gente. Porque assim, nós acompanhamos toda a segunda temporada, não temos uma ideia da onde o protagonista tá. Ele surge simplesmente no final da segunda temporada, basicamente. E a questão até do próprio vilão, que também surge no final da segunda temporada. Então não se tem um ganho muito, assim, grandioso nessa segunda temporada. E quando nós vamos pra terceira, que foi em 2024, ela se desloca e se dispersa e perde ainda mais. Sinceramente, gente, na verdade eu achava que Sweet Home não teria nenhuma continuação, porque demorou tanto pra lançar a segunda temporada que na minha mente eu achava que não tinha feito sucesso. E quando lançou, eu fiquei realmente muito feliz, porque era uma série que eu tinha gostado bastante. Mas quando eu acompanhei esse ano, que eu demorei sim 5 anos pra assistir as 2 últimas temporadas, foi muito decepcionante, porque nós não temos um ganho do nosso protagonista, o nosso protagonista só tem um foco muito maior na terceira temporada, mas vamos deixar essa questão de que talvez ele estivesse fazendo um outro trabalho, também teve toda aquela questão do Covid, então assim, nesse sentido eu não vou questionar. Porém, eu acho que no final a série deixou a desejar. Ela começou sim, realmente com um ganho assim maravilhoso, com um envolvimento assim perfeito, e daí chega nessa segunda temporada, nós começamos a ver que praticamente quase todos os personagens que faziam parte daquele grupo somem, mas assim, mais da metade dos personagens viraram monstros ou acabaram morrendo porque se tornaram assintomáticos e acabaram matando. E daí nós temos aquela questão da segunda temporada. Sim, literalmente o desenvolvimento dos personagens. Nós precisamos disso, mas se torna uma história tão monótona e chata e parada que você tem muito mais vontade de fazer, pra mim já deu essa segunda temporada. Vamos torcer para que a terceira seja melhor. E no final, quando a gente chega na terceira, que sim, nós temos toda aquela questão do nosso protagonista daí fazendo parte daí do primeiro episódio, não nos entrega tudo. Aí tem mais um ponto. Nós temos que na terceira temporada aquela questão de que agora o Hyun-soo voltou e vai acompanhando a Eun-yu. Então, basicamente, a história se foca neles e na menina que tem o poder de transformar humanos em monstros. Então, vai ganhando aquele foco. E, assim, a história inteira que a gente vê nessa terceira temporada, eles vão construindo como se fosse um relacionamento entre os dois personagens. E no final, não existe
existe isso. Então você fica naquela, pô, não existe nada no final deles, eles nem basicamente ficam juntos, não é que eles não ficam. Dá a entender no final no último episódio que é pra eles ficarem juntos, mas não se deu um desenrolar maior. A questão de que se focava mais em outras questões dos personagens que tudo bem, tem que desenvolver, mas acabava se distorcendo da história. Então no final, Sweet Home tinha tudo pra ser uma série muito boa e no final se tornou uma série bem decepcionante. Eu, analisando de 0 a 5 a segunda e a terceira temporada, gente, eu vou dar literalmente um 3, porque eu tô sendo legal. Porque eles não deixaram aquele desenvolvimento que era a primeira temporada, que tinha uma questão de ação, daquela suspense, aquele, meu Deus, eu quero mais, o que será que vai acontecer? Porque era isso que me fazia assistir a primeira temporada, foi exatamente isso, daquele quero mais pro próximo episódio. Muita coisa sem explicação, eu vou já chegar nesse ponto também, fora o fato de que não deu um desenrolar no próprio casal protagonista, que era o que eu acho que era pra ter. Sinceramente, ficou muito desfocado aquele desenrolar, tá? Essa é a questão. Literalmente, eu acho que um 3 tá mais do que suficiente pra analisar essas duas temporadas que lançaram 3 anos depois. Agora vamos para os pontos que literalmente afundou a série, na minha opinião. A primeira, na segunda temporada, como eu disse pra vocês, o protagonista não participa praticamente. Tecnicamente, isso são spoilers, então eu vou colocar no título que já tem spoilers. Tecnicamente, a gente entende que o protagonista basicamente morre e do nada ele volta dos mortos. Como isso foi possível? Eu não sei. Não deu uma explicação disso, porque ele basicamente se tornou pedra e voltou à vida. Segundo ponto, a questão do vilão. Tudo bem, a gente entende, ele dá uma explicação de que basicamente o monstro saiu do corpo do cara, mas não deu uma explicação muito coerente. Mas Natalie disse que eles fizeram vários experimentos e daí conseguiram extrair esse monstro. Mas ainda assim ficou pontas soltas. Terceiro ponto, como é que aquela criança se desenvolveu tão rápido na barriga da personagem lá? Quarto ponto, a questão desses neo-humanos que surgem lá. Gente, existe de repente, depois na terceira temporada, começa a falar sobre uma nova espécie, os neo-humanos, que se tornaram superiores aos humanos, ou seja, eles morriam e voltavam à vida, eles eram literalmente imortais. Não deu uma explicação literalmente de como é que surgiu isso, como é que chegaram a esse ponto. Aí tem o quinto ponto, gente, a questão do Hyun-soo. O Hyun-soo era o único capaz de trazer os monstros de volta a serem humanos. Como isso é possível? Então, basicamente, a série ficou com muitas pontas soltas. Ela, como eu disse, gente, ela tinha tudo pra ser uma série show de bola, porque, na minha opinião, tá, isso é uma opinião minha, ela entregou uma primeira temporada muito bacana, mas sim, ficou uma coisa muito ruim a segunda e a terceira temporada. Eles não desenvolveram a história direito, ficou tanta coisa de ponta solta que você fica, é sério que esse é o final da série? Você literalmente se decepciona com o final. Eu vou dar vamos dizer, uma colher de chá, porque justamente acabou estourando a pandemia, então basicamente eu acho que muita coisa acabou dando errado, a gente sabe que muita história, muita até novela, ficou uma coisa meio perdida, mas realmente me decepcionou, tá, gente? Porque eles poderiam, tudo bem, como eu disse, surgiu a pandemia, deu toda aquela questão, mas poderiam ter dado um jeito de vamos continuar então a série mais pra frente ou fazer algumas outras coisas que desse uma ligação a todas essas pontas soltas que ficaram na série, que literalmente não nos integrou. Então, minha opinião final é essa. Eu me decepcionei com a segunda e terceira temporada de Sweet Home, mas pelo menos não cancelaram. Finalizaram só de um jeito meio perdão, mas meio bosta. Essa é o final. Se você ainda não assistiu, desculpa, deu um monte de spoilers, mas dá uma chance e tirem a conclusão de vocês, porque eu acho que no final vocês vão acabar pensando, talvez, não sei, a mesma coisa que eu. É um original da Netflix, então dá pra vocês darem uma olhadinha no catálogo da Netflix e verem por si só. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a segunda e a terceira temporada de Sweet Home, o que você achou? Você esperava mais da série ou não? Natalie,
fiquem felizes com o que foi entregue. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!